Nos últimos dias, uma pergunta começou a ecoar nas redes sociais e nos bastidores da televisão. Demet Özdemir vai mesmo deixar a série? Tudo começou de forma sutil. Primeiro, um comentário isolado em um fórum. Depois, um tweet enigmático falando sobre mudanças inesperadas. Em seguida, páginas de entretenimento começaram a usar palavras como clima tenso e decisões difíceis. E quando esse tipo de linguagem aparece repetidamente, os fãs percebem. Mas o que realmente está acontecendo? Segundo pessoas próximas à produção, o ambiente nos bastidores mudou nas últimas semanas. Não se trata de brigas explosivas ou escândalos, nada disso. O que se comenta é um desgaste natural, aquele tipo de tensão silenciosa que surge quando expectativas são altas demais e a pressão aumenta. Demet sempre foi conhecida por sua postura profissional, pontual, dedicada e emocionalmente conectada aos seus personagens. Ela raramente demonstra fragilidade em público. Porém, fontes do set afirmam que o ritmo intenso de gravações tem sido um desafio. Jornadas longas, mudanças constantes de roteiro e uma cobrança enorme por audiência podem pesar até mesmo para artistas experientes. Um detalhe chamou a atenção. Em uma entrevista recente, quando perguntada sobre o futuro da personagem, Demet respondeu com um sorriso discreto e disse apenas: "Estou vivendo um dia de cada vez." Para muitos, essa frase foi interpretada como diplomática. Para outros, soou como um sinal de que algo está sendo avaliado internamente. Além disso, fãs notaram que ela tem aparecido menos ativa nas redes sociais relacionadas à série. Não houve anúncios oficiais, nenhum comunicado formal, apenas pequenas ausências que, somadas, alimentaram ainda mais os rumores. É importante destacar: até o momento, não existe confirmação de saída, o que são indícios de um momento delicado nos bastidores. E em produções de grande porte, isso não é incomum. Mudanças criativas, ajustes contratuais e até redefinições de roteiro fazem parte da indústria. O que torna essa situação diferente é o carinho massivo do público. A personagem de Demet se tornou central na narrativa. Uma eventual saída impactaria diretamente o rumo da história. Então a pergunta permanece no ar. Ela está realmente pensando em sair? Ou tudo não passa de uma fase turbulenta que será superada? No próximo bloco, vamos falar sobre o que os colegas de elenco têm dito. E por que algumas declarações recentes aumentaram ainda mais a curiosidade dos fãs. Se até então tudo parecia apenas especulação, algumas falas recentes do elenco começaram a alimentar ainda mais as dúvidas. Durante um evento promocional da série, um dos colegas de elenco foi questionado sobre os próximos episódios e respondeu de forma curiosa: "Muita coisa vai mudar. O público precisa estar preparado." A frase poderia ser apenas estratégia de marketing. Série vivem de suspense. Porém, o tom utilizado e a expressão facial captada pelas câmeras deixaram margem para interpretações. Fãs imediatamente começaram a ligar os pontos. Outro detalhe que chamou a atenção foi a ausência de Demet em uma coletiva específica da produção. Oficialmente, foi informado que a atriz tinha compromissos previamente agendados. Nada fora do normal. Ainda assim, a coincidência com o aumento dos rumores fez com que o público enxergasse o episódio com desconfiança. Nos bastidores, segundo relatos divulgados por páginas especializadas, existe um momento de reestruturação criativa. A audiência da série continua sólida, mas a competição no horário é intensa. Em situações assim, a direção costuma revisar arcos narrativos, reduzir personagens ou até reformular trajetórias para manter o interesse do público. Isso significa que Demet esteja saindo? Não necessariamente. Mas significa que decisões importantes estão sendo discutidas. Há também o fator emocional. Interpretar uma personagem por meses ou anos exige entrega. Quando a história começa a tomar rumos inesperados, nem sempre é simples para o ator se adaptar rapidamente. Alguns fãs perceberam que as últimas cenas da personagem tiveram um tom mais introspectivo, quase como se estivessem preparando o terreno para uma possível virada. Coincidência? Estratégia? Ou apenas evolução natural da trama? Em paralelo,
Comentários nas redes sociais pedindo mais espaço para a personagem aumentaram significativamente. Parte do público acredita que o roteiro reduziu a intensidade emocional dela nos episódios recentes. E quando fãs começam a sentir essa mudança, a pressão automaticamente recai sobre produção e elenco. Importante reforçar: não há qualquer confirmação oficial de conflito, briga ou rompimento. O que se comenta é um momento de tensão criativa, algo comum em produções de alto nível. Demet, conhecida por sua postura elegante, não respondeu diretamente aos rumores. E às vezes, o silêncio gera ainda mais barulho. A grande questão agora é: ela está apenas atravessando uma fase mais exigente? Ou estamos diante de uma decisão que pode surpreender o público? No próximo bloco, vamos analisar o impacto que uma possível saída teria na série e por que a emissora está observando cada movimento com atenção. Quando uma atriz como Demet Özdemir entra em um projeto, a série não ganha apenas uma personagem, ganha identidade. Por isso, a simples possibilidade de sua saída já é suficiente para causar apreensão tanto nos fãs quanto nos bastidores. A personagem interpretada por Demet se tornou um dos pilares emocionais da história. Muitas das decisões centrais da trama passam por ela, direta ou indiretamente. Se esse eixo for alterado, toda a narrativa precisa se adaptar. E é exatamente isso que preocupa a produção. Segundo análises de audiência divulgadas por veículos especializados, episódios com maior foco na personagem registraram picos significativos de engajamento nas redes sociais. Comentários, cortes de cenas, vídeos de reação, tudo isso indica o peso que Demet tem na conexão emocional com o público. Por esse motivo, fontes ligadas à emissora afirmam que qualquer decisão envolvendo a permanência da atriz está sendo tratada com extremo cuidado. Não se trata apenas de contratos, mas de equilíbrio narrativo e fidelidade à história que os fãs acompanham semana após semana. Há ainda outro fator importante: o timing. Alterações bruscas no elenco principal costumam gerar reações imprevisíveis. Algumas séries conseguem se reinventar, outras perdem força. A produção sabe disso, por isso, avalia diferentes cenários antes de qualquer movimento definitivo. Um roteirista, em conversa informal com a imprensa, comentou: "Estamos em uma fase de ajustes. Nada está fechado. Tudo pode evoluir." Essa frase resume bem o momento atual. Ajustes não significam ruptura. Evolução não significa despedida. Ainda assim, a tensão existe. E ela se reflete no cuidado com que cada episódio vem sendo construído. Cenas mais simbólicas, diálogos abertos, situações que deixam o futuro em suspenso, tudo isso pode ser lido como preparação para várias possibilidades. Para Demet, o desafio também é pessoal. Manter a intensidade emocional, atender expectativas e lidar com rumores constantes não é simples. Mesmo assim, profissionais próximos a ela afirmam que seu comprometimento com o projeto permanece intacto. Ou seja, se existe um clima tenso, ele não é de conflito, mas de decisão. Decisão sobre caminhos. Decisão sobre tempo. Decisão sobre o que faz sentido artisticamente. E quando decisões assim estão em jogo, o silêncio costuma ser estratégico. No próximo e último bloco, vamos falar sobre o que os fãs podem esperar daqui para frente, e porque tudo indica que os próximos episódios serão decisivos. Neste momento, o que existe oficialmente é silêncio. Nenhum comunicado da emissora. Nenhuma declaração direta de Demet confirmando saída. Nenhuma despedida. E, curiosamente, isso pode dizer muito. Na indústria televisiva, quando uma grande mudança está prestes a acontecer, normalmente existem dois caminhos. Ou o anúncio é feito de forma planejada e estratégica, ou o suspense é usado como ferramenta narrativa. Nos últimos episódios, fãs perceberam algo interessante. A personagem de Demet ganhou cenas mais introspectivas, diálogos carregados de subtexto e momentos que sugerem transformação. Alguns enxergam isso como preparação para uma despedida. Outros acreditam que pode ser o início de uma fase ainda mais forte da personagem. Existe também um detalhe importante: a audiência continua estável. Em alguns mercados, inclusive,
a série mantém excelente desempenho digital. Isso significa que qualquer decisão drástica precisa ser calculada com precisão. A emissora sabe que mexer na base principal pode impactar diretamente a fidelidade do público. Fontes próximas à produção afirmam que reuniões estratégicas aconteceram nas últimas semanas, mas não há confirmação de ruptura contratual ou afastamento. O que existe é avaliação. Adjusts. Converses. E isso é comum em projetos de longa duração. Para Demet, esse momento também representa maturidade profissional. Ela já demonstrou em outras ocasiões que sabe escolher seus passos com cautela. Se decidir continuar, será porque acredita na evolução da história. Se optar por novos caminhos no futuro, provavelmente fará isso de maneira elegante e planejada. Mas, até lá, tudo permanece no campo das possibilidades. Talvez o chamado clima tenso seja apenas reflexo da pressão natural que acompanha produções de sucesso. Talvez seja apenas uma fase de transição criativa. Ou talvez estejamos diante de uma virada narrativa cuidadosamente construída. O que é certo é que os próximos episódios serão decisivos. E enquanto o silêncio continua, a curiosidade só aumenta. Demet vai mesmo deixar a série? Ou estamos prestes a assistir a uma das reviravoltas mais surpreendentes da temporada?